Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem no tempo para desvendar a história de uma das figuras mais controversas e impactantes da história mundial, Cristóvão Colombo. Quem foi realmente este homem? Um herói visionário ou um vilão ambicioso? Fiquem comigo até o final para descobrirmos juntos. Cristóvão Colombo nasceu em Gênova, na Itália, por volta de 1451. Desde jovem, ele era fascinado pelo mar. A Gênova daquela época era um centro pulsante de comércio marítimo, e Colombo cresceu ouvindo histórias de marinheiros, navegando pelo Mediterrâneo e sonhando com terras distantes. Ele não veio de uma família nobre, mas sim de uma família de tecelões de classe média. Essa origem humilde moldou sua determinação e a sua incansável busca por uma oportunidade de fazer nome e fortuna. Naquele tempo, a Europa estava em plena ebulição, o Renascimento florescia, e novas ideias sobre ciência, geografia e o mundo estavam surgindo. A rota terrestre para as Índias, a fonte de especiarias valiosas como pimenta e canela, tinha sido bloqueada pela queda de Constantinopla para o Império Otomano. Os europeus precisavam desesperadamente de uma nova rota marítima para o Oriente. Os portugueses, pioneiros na navegação, estavam explorando a costa da África, uma rota longa e perigosa. Foi nesse cenário que Colombo teve a sua grande ideia, baseado em cálculos que, hoje sabemos, estavam incorretos. Ele acreditava que a Terra era muito menor do que realmente é. Ele estava convencido de que poderia chegar às Índias navegando para o oeste, atravessando o Oceano Atlântico. Parecia uma loucura para muitos, um atalho impossível. A maioria dos estudiosos da época já sabia que a Terra era redonda, mas a questão era o tamanho do oceano. Ninguém imaginava que havia um continente inteiro no meio do caminho. Com essa ideia audaciosa em mente, Colombo começou a sua longa jornada em busca de financiamento. Ele passou quase uma década tentando convencer monarcas e nobres a apoiarem o seu projeto. Primeiro, ele apresentou o seu plano ao rei de Portugal, Dom João II, o maior especialista em navegação da época. Os peritos portugueses analisaram a proposta e a rejeitaram. Eles consideraram que os cálculos de Colombo sobre a distância estavam errados e que a viagem seria muito mais longa do que ele previa. E eles estavam certos. Frustrado, mas não derrotado, Colombo levou a sua proposta para a Espanha. Lá, ele passou anos fazendo lobby na corte dos reis católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. A Espanha estava ocupada com a Reconquista, a campanha para expulsar os mouros da Península Ibérica. Só depois da queda de Granada, em 1492, é que os reis finalmente decidiram apostar no projeto de Colombo. Porque eles viam uma oportunidade de superar Portugal na corrida pelas riquezas do Oriente e expandir a influência do cristianismo. Era uma aposta de alto risco, mas com uma recompensa potencialmente gigantesca. Assim, em 3 de agosto de 1492, Colombo zarpou do porto de Palos de La Frontera, com 3 navios, a nau Santa Maria e as caravelas Pinta e Nina. A tripulação era formada por cerca de 90 homens, muitos deles marinheiros experientes, mas também alguns prisioneiros que receberam o perdão em troca da participação na perigosa expedição. A viagem foi longa e cheia de tensão. Depois de mais de um mês no mar sem avistar terra, a tripulação começou a ficar inquieta e temerosa. Houve ameaças de motim. Colombo teve de usar toda a sua liderança e persuasão para manter a esperança e a disciplina a bordo. Ele até mesmo manteve 2 diários de bordo, um com a distância real percorrida e outro, falso, com uma distância menor, para não alarmar ainda mais os seus homens. Finalmente, na madrugada de 12 de outubro de 1492, um vigia a bordo da Pinta gritou a palavra tão esperada: terra! Eles tinham chegado a uma ilha nas Bahamas, que Colombo batizou de San Salvador. Ele acreditava firmemente que tinha chegado às Índias Ocidentais, e por isso chamou os nativos que encontrou de índios. Um erro que perdura até hoje. O primeiro contato foi inicialmente pacífico. Os nativos taíno que habitavam a ilha eram descritos por Colombo como dóceis e generosos, trocando objetos com os europeus. Colombo ficou deslumbrado com a beleza natural. Mas o seu principal objetivo era encontrar ouro e outras riquezas. Nos meses seguintes, Colombo explorou outras ilhas do Caribe, incluindo Cuba e Hispaniola, a ilha que hoje é partilhada pelo Haiti e pela República Dominicana. Em Hispaniola, a Santa Maria encalhou e teve de ser abandonada. Com os destroços, Colombo construiu um forte chamado La Navidad e deixou cerca de 40 homens para trás, com a missão de encontrar ouro. Enquanto ele regressava à Espanha para anunciar a sua descoberta, seu regresso à Europa foi triunfal. Colombo foi recebido como um herói pelos reis católicos em Barcelona. Ele trouxe consigo alguns nativos papagaios exóticos, plantas desconhecidas e, mais importante, pequenas quantidades de ouro. A sua história espalhou-se rapidamente por toda a Europa,
e a notícia de que uma nova rota para o oeste tinha sido descoberta desencadeou uma era de exploração sem precedentes. Colombo foi nomeado almirante do Mar Oceano e vice-rei e governador das Índias. A glória, no entanto, seria passageira. Colombo realizaria mais 3 viagens ao Novo Mundo. A sua segunda viagem, em 1493, foi muito maior, com 17 navios e mais de 1.000 homens. O objetivo era claro: colonizar as terras descobertas e explorar as suas riquezas. Quando ele regressou a La Navidad, encontrou o forte destruído e todos os homens que tinha deixado para trás mortos. Os conflitos com os povos nativos já tinham começado. A partir deste ponto, a história de Colombo se torna muito mais sombria. Como governador, ele mostrou-se um administrador terrível. A sua busca obsessiva por ouro o levou a impor um sistema brutal de tributos aos nativos de Hispaniola. Cada nativo acima de 14 anos era obrigado a entregar uma certa quantidade de ouro a cada 3 meses. Aqueles que não conseguiam enfrentavam punições severas, como mutilações ou morte. Essa forma de agir, juntamente com as doenças trazidas pelos europeus, para as quais os nativos não tinham imunidade, como a varíola e o sarampo, causou um colapso demográfico catastrófico. Em poucas décadas, a população taíno foi praticamente dizimada. Foi um sofrimento terrível. As práticas cruéis de Colombo e a sua incapacidade de gerir as colônias levaram a inúmeras queixas. Os colonos espanhóis estavam descontentes, e a violência contra os indígenas era generalizada. Na sua terceira viagem, em 1498, ele finalmente chegou ao continente sul-americano, na atual Venezuela. Mas ao regressar à Hispaniola, encontrou uma rebelião de colonos. A coroa espanhola, alarmada com os relatos de má gestão e brutalidade, enviou um investigador real, Francisco de Bobadilla. Em 1500, Bobadilla prendeu Colombo e os seus irmãos, enviando-os de volta para a Espanha acorrentados. Apesar de ter sido rapidamente libertado pelos reis, que ficaram chocados ao ver ele preso com correntes, Colombo perdeu os seus títulos de governador e grande parte do seu prestígio. Ele foi autorizado a fazer uma quarta e última viagem, em 1502, numa tentativa desesperada de encontrar passagem para a Ásia e restaurar a sua honra. Esta viagem foi um desastre. Ele enfrentou tempestades terríveis, ficou naufragado na Jamaica por mais de um ano e retornou à Espanha em 1504, doente e desiludido. Cristóvão Colombo morreu em Valladolid, Espanha, em 20 de maio de 1506, com cerca de 54 anos. Ele morreu ainda acreditando que tinha chegado à Ásia, sem nunca compreender a verdadeira magnitude da sua descoberta. Um novo mundo para os europeus. Então, como devemos ver Colombo hoje? A sua coragem e determinação em navegar por mares desconhecidos são inegáveis. A sua viagem no ano de 1492 mudou o curso da história para sempre, conectando hemisférios que estiveram separados por milênios e iniciando o que chamamos de intercâmbio colombiano, realizando a troca de plantas, animais, culturas, tecnologias e, infelizmente, doenças. No entanto, não podemos ignorar o lado sombrio. O seu legado está manchado pela exploração brutal, pela escravidão e pela violência que ele e os seus homens infligiram aos povos indígenas das Américas. Ele foi o precursor de um longo e doloroso processo de colonização que teve consequências devastadoras para milhões de pessoas. A sua história é um exemplo poderoso de como a ambição pode levar tanto a grandes feitos quanto a atrocidades terríveis. Ele não foi o primeiro europeu a chegar às Américas. Os vikings já tinham realizado esta façanha séculos antes, mas a sua chegada foi a que teve o impacto duradouro, para o bem e para o mal. A figura de Colombo é complexa e cheia de contradições. Ele não é simplesmente um herói ou um vilão, mas um homem do seu tempo cujas ações tiveram consequências monumentais que ainda hoje sentimos. Estudar a sua história é essencial para entendermos como o mundo moderno foi moldado. O que vocês acham? Colombo foi mais um explorador visionário ou um conquistador ganancioso? Deixem a sua opinião nos comentários, vamos conversar sobre isso. Se gostaram deste mergulho na história, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para não perderem os próximos episódios. Obrigado por assistirem e até a próxima.